É muito comum utilizarmos robôs colaborativos para executar a operação de armação de caixas, abastecimento automático das caixas, a paletização. E, como sabemos, né, a operação de paletização pode estar relacionada com problemas de ergonomia, segurança, erros humanos, absenteísmo, até baixa eficiência. Quando se automatiza essa operação, se diminui o risco, né, da saúde dos operadores. Estamos de volta com mais um Conversa de Mercado. E nessa semana nós vamos falar como se adequar ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos da Anvisa usando tecnologias de ponta. Bom, é fato que a serialização e rastreabilidade de medicamentos é um dos temas mais falados dentro do segmento e que ganhou ainda mais relevância nesses últimos anos. Chegou num momento decisivo desse projeto. Bom, na data de 23 de agosto do ano de 2021, a diretoria colegiada da Anvisa, o DICOL, aprovou por unanimidade a IN número 100, que garante os prazos para a implantação desse projeto. E é claro que para falar um pouco mais sobre esse tema, nós estamos aqui com o Wellington Boteon, que ele é gerente comercial do segmento farmacêutico. Wellington, prazer, obrigado e bem-vindo. Prazer todo meu, Nádia. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar aqui do Conversa com o Mercado. E podemos falar aí sobre a rastreabilidade de medicamentos, um tema que é de extrema importância para todos envolvidos na cadeia de movimentação de medicamentos do segmento farma, e vai passando desde a indústria, importadores, distribuidores, operadores logísticos, farmácias, hospitais, quer dizer, muita gente envolvida. Eu é que agradeço a oportunidade de falar com vocês sobre isso. Prazer é todo nosso, Wellington. Bom, Wellington, e levando em consideração, então, essas últimas notícias, né, com relação ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos aí na Anvisa, como é que ficou, então, definida a data final para adequação? Então, nós que atuamos aí nesse segmento farma, né, estávamos aguardando com uma certa ansiedade a publicação da decisão normativa, né, que deveria estabelecer quais medicamentos estão sujeitos ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, os prazos de serialização e para início de comunicação do registro de movimentação. A Instrução Normativa de número 100, aprovada no dia 23 de agosto, como você citou, informa que todos os medicamentos sujeitos ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos devem ser obrigatoriamente serializados para comunicação e registro dos eventos, né, de movimentação na cadeia até 28 de abril de 2022. E, basicamente, o que significa isso, né? Bom, primeiro que tem uma grande quantidade de trabalho a ser feito. Os detentores de registro, por exemplo, devem realizar aquisição e atividades de qualificação, validação, integração com logística dos equipamentos e dos sistemas, né, das soluções de serialização e de rastreabilidade de medicamentos. Então, tem uma boa atividade aí para ser realizada. Certeza. E, Wellington, fala um pouquinho para a gente, né? Como é que são classificados, então, esses 5 níveis, né, da SNCM? E como é que os fornecedores conseguem atuar, né? Como que eles atuam em cada um desses níveis para garantir, então, a adequação dessa nova norma aí da Anvisa? Então, quando falamos do sistema de rastreabilidade de medicamentos, nós estamos envolvidos aí desde o processo de fabricação até a integração com sistemas corporativos, passando também pela logística, comunicação dos eventos de movimentação para a Anvisa. Então, tem bastante coisa envolvida. Nós chamamos de nível 1 os equipamentos que são instalados nas linhas de embalagem para realizar a impressão, a validação dos códigos de serialização, a geração das etiquetas de agregação. Já quando nos referimos no nível 2, nós tratamos do sistema de gerenciamento desses equipamentos que estão instalados em uma linha de produção. É através desse sistema de nível 2 que o gerenciamento se efetua, né? E se controla toda a efetividade da impressão dos códigos de serialização, que apenas embalagens aprovadas na estação de serialização possam fazer parte da caixa de embarque do processo de agregação, por exemplo. O nível 3, ele já se refere a uma solução de rastreabilidade responsável pelo gerenciamento da planta, ou seja, gerenciamento dos sistemas de nível 2, que estão instalados nas linhas de embalagem. Esse sistema também é responsável pelo envio dos códigos de serialização, recebimento, controle e armazenagem dos dados de agregação das caixas de embarque e de pallets. E durante um bom tempo, o foco dos clientes ficou muito direcionado para esses 3 níveis. Entretanto, o nível 4 possui uma posição de muito destaque em todo o processo,
já que através desse nível que são feitas integrações de uma solução de rastreabilidade com um RP, por exemplo. Através dessa integração, o processo passa a ter um nível de segurança de operação muito superior, de forma que as informações que compõem uma ordem de produção possam ser enviadas para as embalagens de maneira automática. Através do nível 4 também que se realiza a troca de informações entre os parceiros de uma indústria, seja um CMO, um centro de distribuição ou um outro tipo de cliente. Também através do nível 4 pode ser feita uma integração do sistema de rastreabilidade com AD, com Active Directory, elevando muito toda a segurança da operação. E uma solução completa de rastreabilidade deve considerar também a integração com a área de logística, de forma que, por exemplo, uma ordem de produção, ou falando de uma outra forma, né, que os medicamentos que devem compor uma nota fiscal possam ser visualizados pela área de logística, assim como guiar essas pessoas, né, essa equipe, no processo de separação e controle de embarque. É nesse momento, efetivamente, que devemos ter total controle do que está sendo movimentado. Chamamos essa operação de check-out. E é o resultado dessa atividade que, na verdade, deveria ser comunicado para a Anvisa no momento de se efetivar a movimentação dos medicamentos. Já o nível 5, ele se refere à submissão das informações de rastreabilidade para o órgão de controle. No caso do Brasil, nós estamos falando da Anvisa. E é nesse nível que as informações de movimentação de medicamentos sujeitos à rastreabilidade acontecem. Então, os níveis aí de 1 a 5 são descritos dessa forma. Então, fala um pouco para a gente que tipo de ação que pode ser tomada para otimizar os processos de movimentações e controles dentro dos centros de distribuição. Nádia, esse ponto é muito importante. A solução de rastreabilidade adotada, ela deve permitir a integração dos sistemas corporativos, né, como o RP, os sistemas WMS utilizados para controle de armazenagem, né, e posicionamento dos produtos, de forma que se evite a necessidade de duplicação da operação, ou seja, ter que se utilizar um leitor de código do sistema de rastreabilidade para conferência e registro de check-in e um coletor de dados para envio dessas informações para o WMS. Isso deve ser evitado ao máximo. Então, é muito importante que o sistema possa, através de uma única interface, você já enviar essas informações para esses outros sistemas corporativos. O sistema de rastreabilidade ele também deve estar preparado para efetuar o processo de picking, que é aquela operação de você, por exemplo, pegar um pallet, fracionar esse pallet, uma caixa de medicamentos, abrir e montar uma nova caixa de expedição com produtos distintos dentro dessa embalagem. Então, é muito importante que o sistema também possa participar, né, ter interação com essa atividade de picking, para que todas as embalagens dessa remessa provenientes da operação contenham os dados corretos de agregação e dessa forma você possa efetuar o check-out de uma forma correta, né, e eficiente e, lógico, comunicar para a Anvisa também a comunicação da movimentação que você está fazendo de maneira correta. Então, perfeito. Bom, então fala um pouquinho para a gente quais são as tecnologias hoje disponíveis no mercado para automação desses processos de final de linha na indústria farmacêutica e os benefícios, né, para o uso dessas tecnologias. Bom, quando a gente fala das linhas de embalagem, né, todo o processo ali de logística, as tecnologias já estão disponíveis no mercado há muito tempo, podemos dizer que elas são commodities. Então, os sistemas de visão, as impressoras, os coletores de dados, né, a gente tem utilizado cada vez mais coletores de dados aí para efetuar as operações de check-in, check-out, de picking. Então, tudo isso é tecnologia que já está amplamente aí conhecida e tem muitas opções de mercado e opções excelentes. Agora, eu vejo com uma certa preocupação o cenário em que grande parte das indústrias farmacêuticas está inserida. Por quê? Em outros segmentos, como bens de consumo, já se iniciou uma forte implementação de tecnologia chamada de 4.0 na manufatura. É muito comum utilizarmos robôs colaborativos para executar a operação de armação de caixas, abastecimento automático das caixas, a paletização. E, como sabemos, né, a operação de paletização pode estar relacionada com problemas de ergonomia, segurança, erros humanos, absenteísmo, até baixa eficiência. Quando se automatiza essa operação, se diminui o risco, né, da saúde dos operadores. Também se obtém um aumento de eficiência e ganho de produtividade. Tem um estudo recente que foi feito pelo MIT que demonstrou que empresas que investem em robotização acabam sendo mais produtivas, mais lucrativas, aumentam seu market share e acabam gerando mais oportunidade de empregos. Então, na verdade, você não está eliminando empregos, você muitas vezes está fazendo uma empresa permanecer no mercado e permitir que ela cresça e, com isso, fazer toda a economia crescer e girar também.
E no caso de logística, por exemplo, inbound, outbound, é cada vez mais comum também utilizarmos robôs autônomos para fazer o envio de materiais de embalagem para as linhas de produção, assim como realizar a movimentação dos pares de produto acabado entre as linhas de produção e a área de armazenagem. Esses robôs autônomos são bem legais, eles são diferentes assim dos AGVs. Os AGVs eles precisam ser guiados através de fitas magnéticas instaladas no piso. Já os robôs autônomos, eles aprendem os caminhos por onde devem circular na fábrica. Eles têm sensores para poder saber onde está a localização, se tem pessoas que estão cruzando o caminho deles. Eles podem tomar a decisão de fazer uma rota alternativa caso a rota principal seja obstruída, como o Waze. Então, ele tem um caminho que seria o principal, mas se aquele caminho estiver obstruído, ele sabe que ele pode chegar no ponto de destino por uma outra rota, por outras opções de rota. E ele toma essa decisão de forma automática. E assim, a gente pode também fazer com que ele envie comandos para abrir portas, até mesmo chamar um elevador, né? Existem projetos em que a gente utiliza o robô autônomo integrado com elevadores, né, em prédios verticais, para que você possa fazer eles entrarem nos elevadores, eles trocam a informação para que andar que eles têm que ir, fazem todo o controle, né, de entrada, saída. É muito legal. Toda essa flexibilidade se traduz em processos mais enxutos, ganhos de eficiência, seja na movimentação ou na definição do momento correto de se abastecer o processo. Quer dizer, diminuindo, até mesmo eliminando os estoques intermediários. Então, quando a gente fala de colocar tecnologia nas linhas, a gente está falando de ultrapassar o patamar, né, e trazer um novo cenário, né, de eficiência para as empresas. E um ponto que é bem importante, essas tecnologias estão disponíveis no mercado em regime de CAPEX e também em regime de OPEX, através de locação, ou seja, há diferentes formas de se permitir a aquisição e introdução das mesmas no processo de manufatura. Iniciar já imediatamente uma jornada 4.0, facilitando todo o teu processo aí de entrada, né, nessa jornada. Bom, Wellington, queria agradecer imensamente a tua presença aqui e eu queria deixar o microfone aberto para você, se tem alguma outra informação, algum complemento que não estava nas minhas perguntas, que você queira dividir aqui com a gente, fica à vontade. Eu agradeço muito, né? E como eu falei no início, extremamente importante a gente falar desse assunto. A instrução normativa está aí, o prazo está correndo. A gente sentiu realmente uma movimentação forte no mercado nesses últimos 2 meses em relação à introdução, né, e realmente avançar no projeto de responsabilidade para aquelas empresas que ainda não tinham tomado decisão. E, bom, tem uma boa quantidade de trabalho a ser feito, ainda dá tempo, né? Em alguns casos, por exemplo, quem fabrica equipamentos no Brasil consegue ainda fazer um fornecimento, né? Trabalhar para que a data aí de 28 de abril seja atendida, mas tem muito trabalho a ser feito. Então, agradeço pela importância do tema e por também a gente poder expor aí o que está acontecendo nas linhas de produção, principalmente de outros segmentos, e tentar trazer essa realidade para as linhas de produção farma também. Wellington, eu que agradeço a participação aqui, muito obrigada, portas abertas para a gente continuar explorando esse tema, né? Eu tenho certeza que tem muita coisa ainda por vir nessa temática, e agradeço a cada um de vocês que acompanha aqui o Conversa de Mercado, e até o próximo vídeo, até lá! Tchau, obrigado!